Olá, nobres colegas. Aqui é o professor Osmar do Seduca Journey e estou aqui para mais uma aula de nossa quarta semana. Dando sequência, então, ao capítulo 4 do módulo 2, página 29. E o tema de nossos estudos é radiações eletromagnéticas e o modelo atômico de Bohr. Antes, porém, vamos para a reflexão bíblica. Reflexão bíblica. E o tema é a mordomia perfeita de Deus. Palavra-chave extraída do próprio tema, mordomia. E o princípio também, mordomia. Significado. O dicionário Webster traz como o cargo de um mordomo. Eu, Aurélio, função do mordomo, mordomado. Amigos, estamos vivendo uma pandemia e nesse período as redes sociais estão cheias de informações que trazem desespero, pânico e decepção. Mas eu quero dizer que também entre elas surgem algumas que são agradáveis. E por isso eu recebi uma pelo WhatsApp e eu quero trazer ela. Ela é uma mensagem muito agradável, mas ao mesmo tempo ela reflete este momento em que o homem está em desespero. Mas Deus tem o consolo. E por isso também eu deixei o texto bíblico para o final, porque ele é a resposta para este momento, um momento difícil. Diz assim: cada dia tem um teste surpresa, e algumas fases da vida são como prova final, brutais, repentinas, quedas de estresse, enfermidade ou tristeza. Qual o propósito dessas provas? Prova, prova, prova. Este capítulo da vida pode parecer uma clínica de reabilitação, feder a desemprego ou ter barulho de um hospital. Mas você está em treinamento. Deus não esqueceu de você. Muito pelo contrário, ele escolheu lhe treinar. Esqueça a noção de que Deus não vê sua luta. Muito pelo contrário, Deus está completamente engajado. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o pastor, nós somos a ovelha. E ele é o professor, nós somos o aluno. Confiemos, portanto, no treinamento dele. Nós vamos sair dessa. O texto bíblico está em Mateus, no capítulo 6, versículos 26, 28, 30 e 34. Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lança no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé? E o versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Só para concluir, eu quero dizer que a mordomia de Deus é perfeita. A cada dia ele traça seus planos para nós. Portanto, temos que nos entregarmos a ele todos os dias. Vamos entrar em radiações eletromagnéticas e o modelo atômico de Bohr. Vamos recapitular o modelo atômico de Rutherford. Para ele, o átomo possui um núcleo muito pequeno, onde estão os prótons e onde estão concentrados praticamente toda a massa do átomo. A quantidade de prótons de um átomo é dada pela carga nuclear, representada pela letra Z. Se esse átomo for eletricamente neutro, o número de elétrons será igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico representado pela letra Z. E é aí que surge um determinado problema. Como explicar a estabilidade desse átomo? Bom, diversos físicos, assim como o próprio Rutherford, logo perceberam que se ele estivesse correto, teria de haver uma explicação
para que aqueles elétrons de carga negativas em órbita não fossem atraídos pelo núcleo da carga positiva. Pois, de acordo com a física clássica, partículas em movimentos perdem energia. Desse modo, era de se esperar que os elétrons girando em torno do núcleo perdessem energia e se chocassem com ele. Então, os físicos e químicos da época se esforçaram muito para explicar a estabilidade do átomo. Niels Bohr, nascido na Dinamarca em 1885, foi um dos que tentaram, juntamente com Rutherford, explicar este fenômeno. Em 1912, Bohr sugeriu que o trabalho que vinha sendo desenvolvido por Planck e Einstein sobre a natureza da luz pudesse ser aplicado ao comportamento do elétron no átomo. Esses cientistas propunham que a luz consistia em quantidades descontínuas de energia, denominada de quanta. É como se a energia emitida pela luz fosse em forma de pacotes de energia. Mas será que esses supostos pacotes de energias poderiam ser associados ao comportamento dos elétrons? E foi aí então que Bohr se empenhou bastante para tentar responder essa pergunta. Para compreender o modelo atômico de Bohr, precisamos conhecer alguns conceitos iniciais. Veremos então a radiação eletromagnética. Uma forma de propagação de energia na natureza é a radiação eletromagnética, que se propaga através de ondas. As ondas transportam energia de um ponto a outro, sem transportar matéria, e são caracterizadas por uma frequência. Frequência F e comprimento de onda gama. Quanto menor o comprimento de onda, maior será sua frequência e, consequentemente, mais energética será a onda. Em nosso cotidiano, existem vários tipos de radiações eletromagnéticas. As ondas de TV, rádio, celular, por exemplo, são radiações eletromagnéticas de baixa energia. Já os raios X e raio gama possuem alta energia. O espectro eletromagnético mostra a faixa completa das radiações eletromagnéticas. Note que apenas uma pequena faixa do espectro é visível a olho nu. Abaixo nós temos ela ampliada. Aqui onde aumenta o comprimento de ondas, nós temos as ondas de rádio, de micro-ondas e infravermelho. E na diminuição do comprimento de onda, nós temos ultravioleta, raio-x e raio gama. Este quadro mostra os comprimentos de ondas de acordo com seus respectivos emissores. Quando um átomo está em seu estado de menor valor energético, chamado de estado fundamental, e recebe uma determinada quantidade de energia, seus elétrons vão para o estado de maior energia, chamado de estado excitado. Quando volta ao estado fundamental, ele emite essa energia sob forma de radiação eletromagnética. Certas quantidades dessa energia podem ser vistas, porque são radiações correspondentes à luz visível. Vários cientistas realizaram experimentos com descarga elétrica em átomos de vários elementos e obtiveram espectros produzidos por estes átomos. O espectro produzido por um átomo é denominado espectro atômico. Se aplicarmos uma descarga a vários átomos de hidrogênio, por exemplo, eles emitem luz. Observe no exemplo da figura que a luz passa pelo prisma de difração e é registrado na chapa fotográfica. Agora podemos ir para os postulados de Bohr. Os postulados de Bohr. Em fevereiro de 1913, quando Bohr ainda preparava uma maneira de descrever sua teoria, um amigo lhe indicou que observasse a forma desenvolvida por um mestre suíço chamado Joseph Balmer para o átomo de hidrogênio, que fornecia a frequência de luz emitida por átomos. Bohr percebeu que uma relação de quantização de energia proposta por Einstein e Planck e a fórmula de Balmer poderia ser aplicada aos elétrons ao entorno do núcleo. Então, Bohr propôs seu modelo por meio de postulados.
Segundo ele, o átomo possui um núcleo positivo que está rodeado de cargas negativas. A eletrosfera está dividida em órbitas ou níveis eletrônicos e os elétrons nessas órbitas apresentam energia constante. Em sua órbita de origem, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma órbita mais externa, sendo que para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Um elétron que salta para uma órbita de maior energia fica instável e tende a voltar para a órbita de origem. Nesta volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia recebido para o salto e emite radiação eletromagnética, que pode ser em forma de luz, visível ou não. Um dos postulados de Bohr diz: quando um átomo recebe energia, seus elétrons vão para o estado mais excitado. Quando volta ao estado fundamental, devolvem a energia recebida sob forma de radiação eletromagnética. Nessa figura, é possível observar o salto do elétron para uma órbita mais externa, isto a partir do momento que ele recebe também energia externa. Observe aqui que ele retorna para a órbita de origem, e é nesse momento que ele libera a energia em forma de luz, que pode ser visível ou não. Conclui-se então que o elétron não emitiu qualquer valor energético, ele emitiu quantidade fixas que corresponde à diferença energética dos orbitais. E assim podemos usar o modelo de Bohr para explicar o espectro de hidrogênio. Veja que se o átomo fosse como a proposta de Rutherford, o espectro de emissão do hidrogênio seria contínuo. Isto porque, para ele, o elétron poderia ser excitado para qualquer posição da eletrosfera, podendo assim ter qualquer valor energético. Vamos associar os elétrons do modelo de Rutherford a uma rampa. Nela podemos estar em qualquer posição, desde o início até o fim. No modelo de Bohr, associamos os elétrons na eletrosfera a uma escada, onde podemos estar apenas em um degrau ou em outro, mas nunca entre eles. Assim são os elétrons no átomo. Eles podem estar em qualquer órbita, mas nunca entre elas. Há, porém, uma importante diferença a ser observada nessa analogia. Enquanto entre os vários degraus as alturas são as mesmas, entre os níveis de energia, as diferenças entre um e o outro são variáveis. O modelo de Bohr e os fenômenos luminosos. Bohr, ao relacionar a quantização de energia para o movimento do elétron, inova ao propor seu modelo atômico. O átomo passa a ser visto sob uma nova forma. Questões importantes que não puderam ser explicadas com o modelo de Rutherford passaram a ganhar sentido após os postulados de Bohr. Consequência disso é que diversos fenômenos na natureza, muitos desses conhecidos pelo homem há bastante tempo, puderam ser explicados. Segundo um dos postulados de Bohr, um elétron que saltou para uma órbita mais energética fica instável e tende a voltar para sua órbita original. Nessa volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia recebido para o salto e emite radiação eletromagnética ao retornar. Por esse fato, alguns átomos, quando recebem mais energia, que pode ser sob forma de calor ou mesmo forma de energia elétrica, têm seus elétrons excitados para órbitas mais externas. Quando os elétrons desse átomo retornam às órbitas de origem, eles emitem uma radiação eletromagnética que pode ter frequência característica de luz visível. Em experimento de laboratório, é possível fornecer energia para determinados sais, e ao efetuar este procedimento, é possível também observar as colorações emitidas por cada um dos sais. Para o potássio, a chama é violeta. Para o cobre, a chama é verde. Para o sódio, a chama é amarela. E para o estrôncio, a chama é vermelha. A prática de teste de chama em laboratório é usada para a identificação de elementos metálicos. Nos fogos de artifício, as colorações que são contempladas são devido ao retorno do elétron, conforme explica Bohr. Neles, além da pólvora, são adicionados também sais, como potássio, sódio, cobre, estrôncio e outros mais,
formando aquela mistura de cores. Além do teste de chama e fogos de artifício, outros fenômenos são explicados pelo modelo de Bohr. Temos, por exemplo, as luzes de letreiros, que são compostas do gás neônio e outras misturas que fornecem aquelas colorações. Também as luzes dos vagalumes, de forma natural, também fornece um colorido. Temos a luz de sódio na iluminação pública e as lâmpadas de halogênio, bastante usada em automóveis. Assim, Bohr explica o fenômeno da energia eletromagnética, bem como os efeitos da luminosidade. Resolvam os exercícios da página 33 e 34 para entregar nesta semana. E tenham bons estudos.